Juju, obrigada, Juju. Então, irmão, nós vamos passar a nossa aula agora para a nossa querida irmã Snaide, né? Ela vai nos presentear hoje mais uma aula, né? O tempo é seu, Snaide. Bom, boa noite a todas mais uma vez. Antes de iniciar minha aula, eu quero agradecer a todas pelos cumprimentos tão gentis que me foram feitos no dia do meu aniversário, que foi dia 21, no sábado. Desculpe as irmãs se eu não entrei e não pude agradecer vocês, é que o sábado foi um pouco corrido, né? O meu marido resolveu fazer uma festinha para mim e aí eu tive que entrar no circuito para ajudar com algumas coisas em relação à organização. Então foi um dia bem corrido para mim. Não deu tempo mais, eu li todas as mensagens posteriormente, não me manifestei porque eu ia falar hoje, eu queria falar estando aqui na aula com vocês. Então, irmãs, muitíssimo obrigada, me senti muito abraçada, me senti acolhida e é muito bom a gente poder ter amigos, poder ter pessoas que lembram da gente, uma data que é tão especial, para mim é tão especial e foi muito bom. Então, muitíssimo obrigada mesmo, eu desejo tudo que me foi desejado, eu desejo em dobro para todas vocês. Feliz aniversário! Muito obrigada. Foi um dia bem especial e eu ganhei um pouquinho mais de experiência. Agora preciso me fortalecer na sabedoria, né? A gente sempre precisa ter mais sabedoria. Mas muito bem, eu não vou ficar demorando muito para que a gente não extrapole o horário. Aqui no Brasil, eu não sei se tem irmãs, mas aqui já é um pouquinho tarde, né? Muitas pessoas trabalham amanhã, então vamos para a nossa aula. A Lígia me passou o tema da aula e eu senti tão, assim, um espírito tão bom, porque todas as aulas, quando os temas vêm, eu sempre digo, eu vou aprender um pouquinho mais. Vai ser bom para mim que eu estudar e aprender. E ela me passou sobre algo que eu amo, que eu acho que todas aqui amam, que é o templo. Gente, não tem, a igreja é maravilhosa, as capelas são maravilhosas, são acolhedoras, tem um espírito bom, tem irmãos e irmãs bons para a gente poder juntos congregarmos, estudarmos e aprendermos. Tem discursos maravilhosos que muito deles eu me lembro até hoje, muitos anos lá quando eu me filiei à igreja. Então a igreja é um momento importantíssimo, que é o momento do sacramento, que para mim é o momento mais importante que tem durante uma reunião sacramental. Tudo é importante, tudo é maravilhoso, mas o momento da sacramental, sem dúvida, é realmente o momento que nós estamos em total conexão com Deus, né? Ali está sendo realmente o espírito dele está ali presente. E, enfim, mas o templo é algo maravilhoso, que é a casa do Senhor, e tenho quase certeza, eu já tive sentimentos, experiências maravilhosas dentro do templo, como tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui também sentem esse espírito e já tiveram as suas experiências, já oraram, já tiveram respostas, né, tão importantes para tomar decisões, muitas das vezes que a gente necessita, e a gente vai ao templo com o coração cheio de dúvidas, e quando nós entramos realmente com o nosso coração aberto, nós entramos estando dignos de estarmos ali dentro do templo, as coisas vêm, o Espírito vem, a gente se sente muito forte e ali a gente tem revelações. E ali a gente tem respostas a muitas coisas que a gente precisa resolver para a nossa vida pessoal, mesmo num chamado. Qual de todas aqui que já não teve um cargo de liderança e tinha dúvidas e tinha alguma coisa que estava afligindo e vai ao templo, ora, pede ao Senhor e você sai dali leve, aliviado e com as respostas necessárias para você aplicar, mesmo que seja no seu chamado, né, que você vai precisar realmente da orientação do Senhor. Então, esse discurso que eu vou falar um pouquinho com vocês, a gente vai estar podendo compartilhar, ele foi proferido pelo presidente Gordon B. Hinckley, quando ainda ele não era presidente da igreja. Ele era o primeiro conselheiro na primeira presidência, e a presidência naquela época era do presidente Hunter, né, o presidente Howard Hunter. E eu nem era membro nessa época. Quando eu li hoje, me veio aquele sentimento. Porque quando eu me filiei à igreja que eu me batizei, aí o presidente já era o presidente Gordon Henrique. Né? Ele era o presidente da igreja quando eu me filiei a ela. Então, quando ele proferiu esse discurso, ele era o primeiro conselheiro na primeira presidência. E é tão maravilhoso, assim, tudo que ele diz aqui é assim longo para que eu possa colocar na aula, mas vamos entrar em partes que são partes importantíssimas para nós. E ele diz assim, quando ele começou o discurso dele, ele disse que entrar no templo é um privilégio, né? E a ser merecido, e não um direito que acompanha automaticamente a condição de membro da igreja. Sim, eu tenho aprendido esse tempo que eu estou na igreja, que a gente, quando entra no templo, é um privilégio. É a gente realmente estarmos tentando, que perfeitos não somos, mas estarmos tentando fazer as melhores
as melhores coisas de maneira certa, correta, estarmos em sintonia com o Senhor e nos qualificarmos para poder entrar no templo. Mas não é porque nós somos membros da igreja que isso aí vem automaticamente para nós. Não. A gente se prepara. Eu lembro que, na minha época, quando eu conheci a igreja e quando eu me batizei, eu era solteira. E, naquela época, eu não cheguei a ir ao templo, né, porque eu era solteira. E naquela época, eu não me lembro qual foi o motivo que eu não cheguei numa caravana para entrar no templo. Não que eu não pudesse ir, até poderia ir para conhecer o templo, mas não para participar, entrar no templo, ter a recomendação. Eu não tinha uma recomendação ainda para ir ao templo. E eu lembro que isso só veio, a primeira vez que eu entrei no templo foi quando eu me casei, que aí eu fui me selar no templo. E eu lembro que foi tão especial, mas tão especial, que eu me sentia assim como se eu fosse, senti os anjos me carregando ali naquele momento que eu entrei, aquele sentimento tão maravilhoso quando as irmãs me prepararam, né, para que eu pudesse passar pelas sessões e até chegar à sala de selamento. Foi um momento muito importante para mim, mas eu havia me preparado, porque eu sabia que eu ia me selar, estava me casando e ia me selar o tempo. Então foi maravilhoso. E depois, o nosso selador, ele falou coisas, isso faz 21 anos atrás, e ele falou coisas, conselhos para mim, para o meu marido, que ficaram para sempre, para nós. A gente relembra do dia do nosso selamento e que nós ouvimos do nosso selador. Os conselhos que nós estamos tentando até hoje, sempre não deixar eles caírem ou se perder. Estamos tentando manter na nossa vida. Nada é fácil, nada é tranquilo, mas a gente tem que se esforçar, né? Então, eu vou começar como o presidente Hinckley fez. Ele apresentou 2 cartões e hoje eu vou apresentar para vocês. Esse cartão aqui não é da minha conta aí na América. Eu estou aqui e eu tenho conta aqui no Brasil. Então, essa aqui é da minha conta do Bradesco, do Banco Bradesco, de onde eu sou cliente desde 1995. Foi antes de conhecer ainda a igreja, porque eu sou membro da igreja só há 23 anos. E esse cartão aqui, de 95, eu sou cliente desde 95, então ele está aí está indo para 31 anos, né, que eu sou cliente desse banco. Então esse é o meu cartão, como vocês com certeza têm, como eu tenho um cartão do banco. Esse cartão, ele é importante para nós, aqui fora. Ele é importante porque nós precisamos pagar. Hoje você não vai andar com dinheiro na bolsa para pagar, você vai andar com o seu cartão. Ele é importante para nós pagarmos aquilo que nós comprarmos, né? Ele é importante para que a gente possa ter uma vida financeira e a gente possa ter crédito e condição para a gente poder ter essa vida financeira. Ter o nosso cartão, comprarmos as coisas. Esse meu aqui, ele é só cartão da conta. Eu tenho um outro que me deram, que é um cartão de crédito, que eu não uso, né? Ele fica guardado lá. Então esse é meu cartão da conta corrente. Mas tem um cartão de crédito. E quando eu lembro que quando eu abri a minha conta no Bradesco, eu assinei papéis. Eu assinei alguns papéis, né? Assinei contratos e tal. E eles me ofereceram um cartão de crédito. Olha, você vai ter o seu cartão, mas você vai ter um cartão de crédito. E eu assinei. E quando eu assinei, eu assumi um compromisso e uma responsabilidade financeira, né, moral, com o banco. Ou seja, de andar sempre corretamente com o banco. É tanto que eu estou lá há 31 anos, eu acho que eu tenho me esforçado para isso. Então, eu assinei esse contrato. Eu assinei de que o meu cartão, eu sou responsável por ele. Se eu perder, eu tenho que comunicar. Hoje é tão fácil, né, que nós temos os canais, eu tenho que comunicar imediatamente ao banco, porque alguém pode achar e pode tentar usar de forma indevida meu cartão. E não, é sobre minha responsabilidade. Minha responsabilidade financeira é a minha vida aqui fora, né? Então, todos nós precisamos ter a nossa movimentação financeira, a gente recebe, a gente precisa. Eu sou aposentada aqui no Brasil, então eu tenho que ter o banco para que o INSS possa acreditar, né, o que eu tenho direito a receber da minha aposentadoria. Enfim, ele é um cartão bancário. Agora, para mim, o principal cartão que eu tenho é esse. E creio que todas que estão aqui têm. Esse é o cartão, olha aí, a Tiva mostrando o dela. O meu está aqui. O meu chegando aí na América, eu preciso renovar. Eu não posso renovar ele aqui no Brasil, porque eu estou aqui e eu não pertenço mais para essa estaca. Então eu tenho que voltar, ir lá para a Carolina do Norte, eu tenho que ir lá em Carolina do Norte, aí na Carolina do Norte eu tenho que ir até Geórgia, onde está a estaca do meu ramo, e lá passar por uma entrevista com o presidente da estaca, né? Passar primeiro no meu ramo com o meu presidente de ramo, e depois eu vou para a Geórgia, lá com o meu presidente da estaca, para ele poder renovar. Só que isso, para acontecer,
eu tenho que passar por uma entrevista. E eu tenho que estar fazendo as coisas. Slide. Oi? Boa noite, Slide. Eu queria te dizer que eu renovei a minha com o meu bispo, né, lá da minha ala no Brasil, online. E ele enviou de volta e eu imprimi aqui. Ah, que bom. Então, mas... online. Online. É só entrar em contato com... Foi até o conselheiro, o primeiro conselheiro que fez a renovação. Aí ele faz a entrevista online e aí envia, né? E eu imprimi aqui em Miami. Que bom. Eu estou quase Interessante. retornando para a América, então eu vou lá, que eu também estou com saudades do meu presidente de ramo, que é um senhorzinho, é uma pessoa tão maravilhosa. Ele tão adoentado e eu quero poder vê-lo, estar com ele, e quero que ele me entreviste pessoalmente, mas tem essa possibilidade na igreja, né? Então, que maravilha. E parabéns, irmã, por ter feito a renovação da sua recomendação para o templo. Essa recomendação, realmente, ela é aqui, do cartão de crédito, ele é importante para a nossa vida aqui fora. E a recomendação para o templo é o nosso cartão de crédito com o Senhor. É uma forma de nós podermos adentrar a casa dele de forma digna, de termos realmente esse cartão como recomendação, e em qualquer lugar do mundo onde a gente for e tiver um templo, nós podemos estar dignas de poder estar adentrando esse templo sagrado. Então, ele é uma recomendação para as coisas de Deus. É uma recomendação que diz que nós, quando temos essa recomendação, nós aceitamos todas as condições do Senhor. Nós vamos honrar, literalmente honrarmos essa recomendação. Então, esse, com certeza, é um cartão que, para mim, ele vale mais que qualquer outro cartão de crédito, cartão da vida aqui fora, do mundo aqui fora, porque esse é o que vai nos cuidar para que a gente possa entrar na casa do Senhor e ali nós estarmos em conexão direta com Ele, nós sentirmos o Espírito totalmente dentro da casa do Senhor, através de uma recomendação que nós temos, né? E o presidente Gordon Hinckley, ele dizia, né, que para obter um cartão, né, para uma recomendação, né, a pessoa precisa igualmente ter provado sua elegibilidade, ou seja, você está pronta e preparada, né, e você está digna, né, para poder ter um cartão desse, como a irmã mostrou agora, como eu tenho, como a Tia tem, e as outras irmãs com certeza também têm, né? E ele fala que aquilo que eu disse, que ele representa uma espécie de cartão de crédito com o Senhor, que ele dá acesso a muito dos seus maiores dons. Realmente, os maiores dons são os dons espirituais, né? São esses que nós vamos levar para a nossa vida eterna. Aqui na Terra tudo é passageiro. Aqui nós temos que ter a nossa vida mortal e precisamos dela para a gente ter o nosso tempo aqui na Terra. Mas os dons celestiais, né, que são as coisas de Deus, que para nós é o que importa, que é o que vai realmente nos representar e vai nos acompanhar por toda a eternidade, né? Então ele diz assim, que para a pessoa ela está com a elegibilidade, né, ela está com a recomendação, ela vai sempre se basear na nossa conduta pessoal, né, como nós nos conduzimos. E eu não estou nem falando também, né, não estou dizendo assim da parte pessoal de cada um, a parte... Não, mas é realmente a forma com que nós conduzimos a nossa vida. Como que nós nos portamos aí fora, né? Como que a gente tudo isso vai pesar ou vai significar para a gente ter realmente a nossa recomendação, ou que seja a nossa recomendação ou a renovação dela. Mas isso tudo, ela vai depender muito de nós e das nossas ações. Como a gente conduz, como nós tratamos o nosso próximo, como que nós tratamos a nossa família, né? Como nós realmente conduzimos as coisas do Senhor, como nós honramos os nossos chamados na igreja, como nós servimos, como nós somos realmente como pessoas e como filhas de Deus, né? Será que estamos fazendo? Porque, veja bem, às vezes coisas pequenas que a gente acha que não tem muita importância, são essas que são as mais importantes. O presidente Gordon Hinckley, ele diz aqui que um certo bispo, uma ocasião, entrevistou uma irmã para renovação, né? E vocês sabem, as irmãs que têm a recomendação sabem que tem aquelas perguntas que nos são feitas. E quando o bispo perguntou sobre a palavra de sabedoria, essa irmã disse assim para o bispo: bispo,
mas que mal tem se eu tomar uma xicarazinha de café? Que isso pode atrapalhar a minha recomendação se eu sou uma pessoa que sirvo na igreja, eu faço as coisas certas, eu sou correta com o meu próximo, eu sou uma boa mãe de família, sirvo os meus vizinhos, sou boa amiga, levo muito a sério as coisas do Senhor. Então ele disse, irmã, no momento que você fez essa pergunta, você já começa a ter um problema que tem que ser, não é julgado, até o bispo pode, porque ele é o juiz, mas tem que ser revisto e tratado. Porque no momento que nós achamos que, o que importa eu tomar uma xicarazinha de café, e eu vou lá na minha entrevista com o bispo e posso ir. Se ele perguntar, eu não vou mentir, eu vou falar, bispo, não tem importância. Se eu tomar uma xicarazinha de café, o que o senhor acha que vai me atrapalhar em tudo? Você já quebrou o convênio. É a mesma coisa, e se eu não precisar usar meu garment aí, então, é só para os 2 dias só, é porque eu vou numa festa aí que existe, você já quebrou os convênios. Nós temos que ter cuidado para continuarmos sendo dignas de estar dentro de um templo do Senhor, a gente tem que tomar cuidado com pequenas coisas, que são as pequeninas que vão, aquelas pedrinhas pequeninas são as que nos derrubam, não são as grandes a gente consegue, na maioria das vezes, desviar delas, mas as pequeninas você fala, poxa, eu caí, eu nem tinha visto essa pedra. Então a gente tem que ter cuidado, porque a casa do Senhor, ela é sagrada, ela é um local santo, e nós não podemos levar para dentro da casa do Senhor nada que seja ruim daqui, nada que a gente não esteja cumprindo e fazendo. Então, esse discurso dele, que ele nos alerta, né, e nos orienta, não é um discurso de julgamento, nem de chamar a atenção de ninguém, é só nos lembrarmos, porque às vezes, é aquilo que eu disse, a gente acha que tem pequenas coisas que não vão nos prejudicar. Elas vão nos prejudicar, sim, e principalmente ao adentrarmos a casa do Senhor. Ele diz assim, que o Senhor disse, na verdade vos digo, que é do meu desejo que a mim seja construída uma casa para a salvação de Sião. E se meu povo a mim construir uma casa em nome do Senhor, e não permitir que nela entre coisa alguma impura para profaná-la, a minha glória sobre ela descansará. Sim, a minha presença aí estará, pois entrarei nela, e todos os puros de coração que a ela vierem, verão a Deus. Olha, gente, eu sinceramente, eu estou arrepiada. Mas se ela for violada, eu não entrarei nela, e a minha glória aí não estará, pois eu não entrarei em templos impuros. Irmãs, isso aqui tudo está em Doutrina e Convênios 97, de 10 a 17. Eu gostaria que, se alguém quiser marcar, depois no seu estudo, vá lá em Doutrina e Convênios 97, de 10 a 17, e leia, estude, leia. É para o nosso bem. Isso é para nos ajudarmos, porque o Senhor diz, no templo santo dele, não pode entrar impureza. Então, se a gente está cometendo, se a gente cometeu algo que, naquelas perguntas que nos caem, a gente vai ficar meio assim na hora de responder, porque a resposta é livre. A gente pode responder da forma que a gente, às vezes, achar que pode. Hermana. Nós estamos enganando quem? A nós mesmos, porque nós não enganamos o Senhor. Oi, irmã. Sí, usted dijo Doctrinas y Convenios 96. 97. 97, ya, gracias. 7. No, 10 a 17. 97, 17. 10 a 17. Isso. Ok, gracias, gracias. Ok. Então, ele diz assim, que essa, eu concedo, é uma linguagem definitiva e vigorosa do Senhor, concernente à sua santa casa. Ou seja, isso que foi falado, que eu disse que está lá em Doutrina e Convênios 97, 10 a 17, é tudo com o Senhor, é uma definição dele. Não é do nosso bispo, não é do nosso presidente de ramo, não é do presidente da estaca, não é das autoridades gerais da igreja, é do Senhor. É o Senhor que está dizendo. Para entrar na casa dele, que a gente esteja realmente digno. Se estamos errando, que a gente se arrependa, que a gente deixe de fazer algo que a gente fez, que não é do agrado do Senhor, e que a gente, ao poder entrar na casa do Senhor, a gente entre com o nosso coração e a nossa mente limpos. Porque se nós queremos sentir o Espírito dele, nós queremos, como eu disse lá no começo, termos revelações para a nossa vida, para a vida da nossa família,
para ajudar na igreja, magnificar os nossos chamados, nós precisamos entrar limpos na casa do Senhor. O Senhor, com ele, não tem mais ou menos meio acerto, né? Ele não se deixa escarnecer. Então, não existe mais ou menos, eu vou... Não, a gente tem... Isso é muito sério, irmãs. Isso aqui não é uma coisa assim, tá falando, fica... Não. O Senhor, ele é bem... Ele não é um Deus de brincadeira, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de cuidado, é um bondoso, amoroso. Mas, ele exige de nós que a gente faça aquilo que ele nos pede para fazer. E o templo, realmente, para mim, eu não conheço a presença do Senhor, não conheço os céus, né? Não estive lá, mas eu acho que eu já tenho uma noção de que é me preparar para um dia ser digna de estar na presença dele e olhar nos olhos dele. Eu já sinto dentro do templo, eu digo, isso aqui é uma extensão do céu, isso aqui é uma extensão do céu. Então, que a gente possa, quando a gente está no templo, que nós possamos sentir como se nós, de fato, estivéssemos diante do Senhor, de joelhos diante dele, olhando para o rosto, para os olhos dele, e ele olhando para nós. Ele disse assim, que para nós sempre lembrarmos, observarmos, que os nossos templos, eles ostentam na fachada os dizeres. Quem pode dizer o que fala na frente do templo quando a gente entra? É casa do Senhor, santidade ao Senhor? Exatamente. Palavra, santidade ao Senhor. Os quais eu gostaria de acrescentar a injunção. O presidente fala, santifica essa casa. Então, santidade ao Senhor. Santifica essa casa. Que a gente possa santificar essa casa com realmente a nossa recomendação e a nossa pureza. Que possamos estar, de fato, qualificados para estarmos ali. Porque aonde não há pureza, o Espírito não habita. E o Senhor, ele é claro nisso. Ele diz aqui, isso aqui seria para os bispos. O Jorge já foi presidente de Estado, já foi bispo, já foi presidente de missão, 70, ele está aqui, eu espero que ele ainda esteja. E ele, isso aqui é bem voltado para o sacerdócio, que diz que, afirma que todo portador do sacerdócio de Melquisedeque tem a obrigação de fazer com que a casa do Senhor seja conservada sagrada e livre de qualquer violação. Esta obrigação cabe primordial e obrigatoriamente aos bispos e presidentes de estaca. São eles que assinam a nossa recomendação. Eles tornam-se os juízes de elegibilidade dos que pretendem entrar no templo sagrado, no templo do Senhor. Adicionalmente, todos nós temos uma obrigação. Primeiro, quanto à sua própria dignidade pessoal e segundo, quanto à dignidade daqueles que a gente incentivar ou ajudar a ir à casa do Senhor. Isso aqui é muito importante. Quando nós fazemos a nossa entrevista lá com o nosso bispo ou presidente de ramo, ele vai nos entrevistar e ele vai conversar, ele vai ter uma conversa até chegar naquela parte das perguntas. E ali, naquele tempo da nossa entrevista com ele, antes de chegar nas perguntas, a gente tem muito tempo para a gente ponderar e abrir o nosso coração com o nosso bispo. Com ele nós podemos abrir. Porque se nós tivermos falhado em qualquer coisa, nós podemos falar com ele. E ele é o juiz, sim, de Sião ali. Ele é o representante. Ele, o presidente de estaca, eles são juízes de Sião. Eles podem dizer, irmã, eu não vou renovar a sua recomendação nesse momento. Vou fazer uma meta com você e vamos juntos nos prepararmos para que você possa voltar a estar preparada para entrar no templo. Isso aí é entre o bispo e a pessoa. Mas nós temos esse tempo, porque, veja bem, nós não podemos ocultar isso, porque o nosso bispo, o presidente de estaca, se nós respondermos de uma forma errada para achar que eu tenho que ficar bem aqui, eu preciso da minha renovação da recomendação, a gente vai estar enganando somente a nós mesmos. Porque o Senhor sabe de tudo. Só que se nós enganarmos, nós não formos sinceros com o nosso bispo, nosso presidente de estaca, nós vamos voltar lá naquilo que o Senhor pede. Nos lugares santos, a gente não pode entrar impuro lá, porque nós estamos levando a nossa impureza lá para dentro. Não é justo. Não é justo que a gente traga coisas que nós estamos errando aqui e entre no templo com coisas que não houve nada e que nós não fomos sinceros lá com o nosso bispo, para ele nos ajudar, porque o nosso bispo, ele estaria para nós nos ajudarmos mesmo, para nos ajudar. Ele sabe, ele convive com a gente. Todo domingo nós estamos lá. Quando a gente tem um chamado, tem reuniões com o bispo, a gente vai lá, a gente conversa, a gente discute assuntos inerentes ali àquela ala, a gente leva problemas, às vezes, de alguns membros que estão precisando. Então, o bispo, ele nos conhece. Quando a gente tem chamado, quando a gente não tem chamado, a nossa forma de
estarmos na igreja, a nossa frequência, a nossa forma de tratarmos uns aos outros, o bispo observa. E ele sabe as pessoas que realmente são pessoas que estão qualificadas, mas nós não somos perfeitos. Como eu disse, a gente pode errar. Se a gente errar, o correto, o que é? É nós apararmos essas falhas, nessas arestas, nós fazemos uma meta, ou nós cumprimos aquela meta. Primeiro, nós temos que fazer essa meta conosco mesmo. E depois a gente está fazendo com o bispo. A gente tem que ter esse compromisso primeiro conosco. E depois a gente tem esse compromisso. A gente vai poder ouvir o que o bispo tem para nos ser e nos ajudar. Porque ele está ali para nos ajudar. Né? Então a gente tem que ter isso. A gente tem que se preparar e fazer as coisas, porque senão a gente vai, né, que vai levar coisas não boas para dentro da casa do Senhor. E isso não é justo. Né? Ele diz assim, que a lealdade à liderança é um requisito fundamental para todos os que servem no exército do Senhor. Né? Então é aquilo que eu estou dizendo. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser honesto com o nosso bispo, com o nosso presidente de estaca. Né? A gente tem o presidente de ramo, presidente de ramo, ou São Bispo, ou presidente da estaca. Nós temos que ter. E também nós temos que sermos irmãos e irmãs em Sião. Dentro da igreja não pode ter polêmica. Eu ficar com raiva da diva, aí não cumprimento a diva, eu vou na igreja, não, a diva falou uma palavra no corredor para mim, eu não vou mais, não quero mais conversar com ela. Sabe, ficar olhando a pessoa de lado, não, vou sentar lá atrás, porque eu não quero sentar perto daquela irmã. Gente, isso não pode ter dentro da casa do Senhor. O Senhor, o presidente Gordon Henrique, ele disse aqui, né, uma casa dividida contra si mesma não pode prevalecer. Lá em Marcos 3, 25, fala sobre isso. Não pode, dentro da igreja, não pode haver isso de, eu não gosto de plano, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com nossos pensamentos, cuidado com as palavras que a gente vai dizer para as pessoas. Né? Cuidado, porque além de você, às vezes, magoar alguém, você está dividindo, você está causando um clima ruim, você está enfraquecendo, às vezes, uma pessoa que está fraca. Às vezes tem pessoas que estão passando por problemas tão difíceis que elas se enfraquecem. Então, quando você, às vezes, fala uma coisa para aquela pessoa, você está falando no momento mais errado do tempo dela. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, a gente tem que ter cuidado, né? E não dividir. Dentro da igreja não pode haver uma divisão, né? A união nossa, ela é importante e fundamental e essencial, né? O Senhor, ele declarou, se vós não sois não sois meus. Está lá em Doutrina e Convênio 38, 27. Né? Nós não podemos deixar, Doutrina e Convênios 38, 27, irmãzinha. A gente não pode deixar jamais de apoiar os nossos líderes, né? Porque fica incompatível com o serviço do templo. Então, por exemplo, nós temos um bispo. Aí o nosso bispo, ele tem aquele tempo. Todos nós temos um tempo de servir na igreja. Nos nossos chamados, nós como auxiliares, mulheres somos auxiliares na igreja, e os portadores sacerdotes também, eles têm um tempo. Eles têm um tempo que eles são bispo, depois eles podem ser chamados para um presidente de estaca, eles podem ser presidente de missão. Eu tenho um líder, que foi meu líder aqui, ele foi meu presidente, só não foi meu bispo, porque eu não era da ala dele. Eu frequentava a estaca, ele não era daquela ala. Então, mas ele foi presidente de missão, ele foi presidente de estaca, foi presidente de missão, né? E depois ele foi um 70 de área. Então, na igreja, sempre vai haver, isso aí é um tempo que nós temos para servir. Então, quando um bispo é desobrigado, ou qualquer uma pessoa que tem um chamado digno na igreja, porque o chamado não é nosso. Eu sou a presidente da Sociedade de Socorro. Não, eu estou servindo como presidente na Sociedade de Socorro, porque o chamado é do Senhor, o chamado não é nosso. Então, o chamado tem tempo para começar e tempo para terminar. Né? Então, às vezes é chamado, aí desobriga. O bispo é desobrigado, está chamando um novo homem que vai ser o bispo ali e que vai servir e que vai nos guiar. Ele vai guiar as suas ovelhas. E aí tem pessoas, mas eu não, mas eu queria que o bispo continuasse, esse irmão aí, ele foi chamado, gente. Mesma coisa, chamado de auxiliares da igreja. A irmã era presidente da Sociedade de Socorro, eu acho que eu não vou mais na Sociedade de Socorro, não. Não vou lá mais assistir as aulas, não, porque eu gostava daquela outra presidente. Essa presidente eu não gosto, não. Irmãs, isso aí não são coisas de Deus. Isso aí é o inimigo que está falando no nosso ouvido. Porque dentro da igreja não pode haver divisão. Porque no momento que há divisão, que nós criticamos os nossos líderes, nós estamos dividindo e nós estamos abrindo arestas para que o inimigo entre. E que ele, fale na nossa cabeça. Então, e é isso que o inimigo quer, né, Snaide? Exatamente, é o que ele quer, é o que ele espera. Então, né, a chamada daquela irmãzinha, ela foi chamada, não vou mais lá não, porque eu não gosto. Eu não gosto por quê?
Ok? Nós somos irmãos em Cristo. A igreja, o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quem são os santos dos últimos dias? Só dá santo na igreja? Não. Como no passado, hoje permanece, somos todos seguidores de Jesus Cristo. Então a igreja dele, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos os santos dos últimos dias, que significa que nós somos os seguidores fiéis do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos ter polêmica na igreja, né, nas nossas aulas, nos nossos ramos. A gente não pode ter. A gente tem que ser realmente irmãos e irmãs em Sião. Um sempre está em comunhão com o outro, ajudar, estender a mão, não criticar. Vai muitas vezes, nós mesmos vamos passar por momentos difíceis nas nossas vidas. Todo mundo tem, esse é o nosso tempo mortal. Mas que não haja divisão, né? Que a gente não se aparte um do outro, que a gente não se distancie, que a gente se fortaleça, né? E ele tem a 12ª regra de fé, ela diz, né, que cremos na submissão aos reis, presidentes, governadores, magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Isso aí nós estamos falando para a igreja, dentro da igreja. Mas isso também fora da igreja, né? Nós temos, eu sei que tem tempos difíceis, que às vezes os países passam por dificuldades com aqueles que deviam realmente dirigir o país e serem os melhores exemplos, né? Mas isso não pode nos dar direito aí na internet, aí xingando todo mundo, xingando. Eu vejo guerra de esse daqui contra esse, porque eu gosto desse candidato, eu gosto desse. A gente tem que procurar, como membros da igreja, se apartar disso, se afastar. Isso não é bom para nós. E nos afasta do Senhor e nos desqualifica para nós podermos estar na casa dele. Né? E alguém quer comentar alguma coisa? Alguém, a gente abre um tempinho, deixa eu ver qual tempo, já estamos quase encerrando, né? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu sou oficiante no tempo aqui, vai fazer 3 anos, né? Então, realmente, para você ter essa recomendação, você tem que estar digno. E quando você falou que a gente faz entrevista com o bispo, né? O bispo, ele está ali para cumprir o mandamento do Senhor, né? Se você não está, aquelas perguntas que ele faz, se você não está cumprindo, não tem jeito, né? Porque você não vai negociar com o Senhor. Não tem. Tem negócio. Exatamente. Então, o presidente eu achei bem interessante, tem mais, eu só não vou me alongar, porque já está a hora passada, mas ele diz assim, para encerrar, como se faz jus ao privilégio de podermos estar, de sendo membros da igreja, podemos estar no templo sagrado. Né? Ele diz assim, é uma resposta bem pequena, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Irmãs, queridas irmãs, irmão Jorge, se estiver aí, é simples, o Evangelho do Senhor não é complicado. Né? Ele é pautado na obediência, né? Sermos obedientes, e nas ordenanças do Evangelho. Esse é o segredo para que a gente possa se qualificar. Vão ter falhas, vão ter muitas, mas a gente tem que ter a humildade de sermos, primeiro, obedientes. Né? A gente realmente ser obediente. E nos pautarmos nas ordenanças do Evangelho. Tudo que a gente tem aprendido, né? Que a gente possa fazer jus a essa recomendação maravilhosa e sagrada com essa simplicidade, que é a obediência em primeiro lugar e depois todas as ordenanças do Evangelho. Eu sei que se a gente fizer isso, a gente tentar, quando a gente está com dificuldade espiritual muitas vezes, que a gente seja humilde. E não precisa sair falando, lógico, ninguém está dizendo, mas nós temos um líder. Todas nós aqui temos um bispo ou temos um presidente de ramo. Eu, no meu caso, eu tenho um presidente de ramo, eu frequento um ramo americano. Então, eu tenho lá meu presidente maravilhoso, que eu sei que eu precisar conversar com ele vai conversar comigo e vai saber me entender. Ele é um homem bom, ele é um homem humilde, é um homem que passou desafios, ele lutando contra um câncer, mas ele é um homem tão maravilhoso. Ele é um ser, quando eu olho nele, ele tem uma neta servindo aqui no Brasil, ela serve lá no Rio Grande do Sul. Quando eu olho para aquele homem, eu sinto tanta paz. Eu sinto que realmente ele é um líder escolhido, chamado por Deus, né, para liderar. E ele nunca vi, nesse tempo de tratamento dele, esse homem murmurar um dia, esse homem reclamar. Às vezes que ele não pôde estar na igreja, numa sacramental, é porque ele estava fazendo quimioterapia. Então os conselheiros, mas ele falava assim, eu volto, em breve eu estou aqui. Em breve eu volto, hoje eu não pude, porque eu estou em tratamento, estou fazendo minha quimioterapia. Mas eu nunca vi ele murmurar.
Eu nunca vi ele reclamar. Então, o nosso bispo, o nosso presidente Amo, ele pode nos ajudar, sim, a nos fortalecer quando a gente sentir que a gente está fraco. Por favor, recebam isso com carinho, pensem bem, como cada um pensa para si e sobre si, como está a minha conduta pessoal em coisas sagradas. Aquilo que eu tenho aprendido e que eu tenho que aplicar na minha vida, eu estou fazendo. Eu estou realmente digna de entrar no templo? Será que eu preciso pedir ajuda e melhorar, fazer uma meta e melhorar, e eu entrar realmente com meu coração e minha mente leve no templo? Mas isso durante as suas orações. Façam essa pergunta para o Senhor. Vocês terão a resposta no seu coração, eu tenho absoluta certeza. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que Jesus é o Cristo. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Ele ama cada um de nós, com nossas qualidades e os nossos defeitos. Sei que o Pai Celestial é um Pai maravilhoso, bondoso, amoroso, sempre disposto a estender as mãos santas dele para nós. Eu sei que o templo é o melhor lugar que nós podemos estar aqui na Terra. É um lugar sagrado. É um lugar onde tudo nos vem com uma doçura, um espírito maravilhoso. Que privilégio temos nós de podermos ter templos pelo mundo e podermos frequentá-los com dignidade, com o nosso coração cheio de amor e vontade de fazer as coisas que o Senhor requer de nós. E Ele sabe que nós somos imperfeitos, Ele não pede perfeição. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e eu tenho me esforçado para poder ser uma pessoa um pouquinho melhor. Está longe ainda, eu preciso melhorar muito, mas eu sei disso. Estou tentando, eu estou me esforçando. E essa aula eu deixo com vocês e quero fazê-la com todo o amor e gratidão no meu coração pela oportunidade que eu tenho de, às vezes, vir aqui e compartilhar uma aula com vocês. Eu faço isso e deixo tudo isso em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Snaide. Falar do templo é maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Eu